Boa tarde, saúdo a você que está nos assistindo nesta quarta-feira, mais uma vez, uma alegria podermos estar juntos. Eu saúdo inclusive a você que está entre os 319 inscritos do nosso canal, mas você também que não está inscrito. E fica aí a minha sugestão, o meu incentivo para que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Quanto mais inscrições nós temos, mais o nosso canal pode ir adiante. Você sabe que o nosso objetivo é nada mais, nada menos do que falar a palavra de Deus, refletir sobre ela. Todos os dias, você que tem me acompanhado, eu tenho feito a minha leitura bíblica. Aliás, hoje eu comecei a ler o livro de Zacarias, e essa leitura bíblica, da mesma maneira em que ela sempre enche o meu coração de alegria, de esperança, me incentiva, abre os meus olhos, me disciplina, me corrige, como é o objetivo das Escrituras Sagradas, é isso que eu passo nos meus grupos, assim, nas redes sociais e também através desse canal. E por isso que fica esse incentivo. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, Hebreus capítulo 12, versículo 1. É um texto que aliás, o livro de Hebreus é um livro que tem muitas informações, tem muitas palavras de incentivo, também de exortação, que é incentivo, mas também de admoestação, de correção, para todos nós que estamos trilhando o caminho de Deus, para você que talvez ainda não entrou nesse caminho maravilhoso, mas quando você entrar, o objetivo é este, é nos incentivar a permanecer, enquanto aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Um dia desse ele volta e nós estaremos preparados, e o objetivo desse canal é dar condições, na verdade um pequeno tijolinho na construção, na ideia de transmitir a palavra de Deus, que nos dá condições a estarmos preparados para a volta do Senhor, seja quando ele voltar nos ares, seja quando assim nós formos encontrar com ele. Hebreus capítulo 12, versículo 1, é aquele texto bem conhecido que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pois é. Maravilhas ocorrem na vida de uma pessoa depois que ela tem os olhos abertos pela palavra de Deus, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, conforme Salmo 119, 105. A pessoa, como eu percebi há mais de 3 décadas, como você que está me ouvindo talvez já tenha percebido, e se você que está me ouvindo, me assistindo ainda não percebeu, olha, maravilhas ocorrem depois que a pessoa confessa Jesus como seu Senhor, seu único Salvador, o único caminho que pode levá-la a Deus. Arrepende dos seus pecados, que nada mais é reconhecer aquelas coisas que faz, que sabe que não é da vontade de Deus, porque descobriu através da palavra dele, no estudo bíblico. Desce as águas do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem todos os seus pecados perdoados. É o que diz Atos capítulo 2, versículo 38. Conforme o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, nossos pecados, no momento em que nós nascemos de novo, que ocorre concomitantemente com o batismo, eles perdem o poder que tinha sobre nós. Claro, desde que o nosso batismo tenha ocorrido seguindo aqueles passos: crer, arrepender, confessar. Aí sim estamos prontos para ser batizados. Olha só, Romanos 6, versículo 6 diz a maravilha que ocorre quando nós aceitamos o Evangelho. Ele diz: sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pois é, maravilha. Ressuscitados com Cristo no momento do batismo, assim crucificados e ressuscitado o novo homem, o pecado não tem mais domínio sobre o novo convertido. Porém, eu quero dizer algo que talvez pareça contraditório, mas vou mostrar que não é. Apesar de ter perdido a sua força sobre o novo convertido, o desafio de viver como justo de Deus é grande. Dessa forma,
como ensinado no texto que nós lemos no comecinho, Hebreus capítulo 12, versículo 1, o pecado não quer nos abandonar. Ele quer colar sobre nós. Por isso que o texto diz, deixando de lado o pecado que firmemente, ou na versão Revista Atualizada de Almeida, tenazmente. Lembra da cola tenaz? Que na época da década de 80, era a cola que todo mundo falava que colava mesmo. Pois é, o pecado tenazmente, de maneira que quer colar sobre nós. Ele tenta se apegar sobre nós, sabe por quê? Porque apesar de nós recebermos a natureza divina no momento do nosso novo nascimento, quando o Espírito Santo passa a habitar na vida de cada cristão, o nosso velho homem não deseja nos abandonar totalmente. Parece contraditório. Mas se você for honesto, como eu procuro ser honesto, por mais vontade que a gente tenha após o novo nascimento de fazer sempre a vontade de Deus, nem sempre fazemos. Existe uma luta dentro de nós. E por isso o autor de Hebreus nos incentiva a nos livrar do pecado que tenta diariamente se apegar em nós. Daí a importância da vigilância total e diária. Todos os dias precisamos estar nos vigiando, olhando para ver, confrontando o que nós fazemos, a nossa vida com aquilo que é a vontade de Deus na página das Escrituras Sagradas, e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e que é contra a vontade de Deus, é isso que a Bíblia chama de pecado. E é isso que nós precisamos sempre lutar para assim a gente conseguir vencer. Por isso que Jesus, o Senhor Jesus, que é a maior autoridade para falar sobre pecado, porque ele morreu na cruz por nós, ele enfrentou aquela morte horrenda na cruz para nos livrar das consequências e do poder do pecado. Olha só o que ele diz em Marcos capítulo 9, 43 a 48. E se a sua mão levar você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser lançado no inferno. Pois é. Você percebeu? A ideia de arrancar, cortar, não é algo literal. Pessoas já às vezes levaram isso de uma maneira literal. Não é para cortar. A ideia é leve a sério o pecado. Tudo aquilo que está na nossa mente, nos nossos pensamentos, as nossas atitudes, quando nós comparamos com a palavra de Deus, com a Bíblia, daí a importância de conhecer bem a palavra de Deus. Isso é pecado, isso não é vontade de Deus. E é isso que nós precisamos, assim, cortar diariamente. A palavra de Deus, como Tiago capítulo 1, 22 e diante diz, é um espelho. Ele mostra a nossa situação não física, a nossa aparência espiritual, a nossa situação espiritual. E ao nos mostrar, quando Jesus fala para cortar, é para vigiar e travar uma guerra de vida ou morte. Por isso que o autor de Hebreus diz que a guerra contra o pecado deve ser travada, se necessário, até o sangue. É desse texto, Hebreus 12, 4, que eu tiro a expressão uma luta contra o pecado, uma luta de vida ou morte. 12, 4 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, mas se necessário, qual é a ideia? Se necessário, resistam. Precisamos, para lutar contra o pecado, primeiro, conhecer a vontade de Deus. Efésios 5,17. Todos os dias, com doses homeopáticas da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, nós vamos conhecendo o que Deus quer de nós. Nós vamos conhecendo, assim, o objetivo de Deus para nós. E nós vamos utilizando o poder do Espírito Santo que nós habita para a gente conseguir viver da maneira como Deus quer que vivamos. Por isso que nós esmurramos o nosso corpo, reduzimos a escravidão, não ao corpo físico, esmurramos as nossas vontades, tudo aquilo que nós queremos fazer e não é vontade de Deus, às vezes nós fazemos sem vontade. Porque vida cristã madura, vida cristã, assim, de alguém que está crescendo espiritualmente, muitas vezes nós temos muita alegria em fazer a vontade de Deus. Por exemplo, daqui a pouco eu estou saindo daqui
para junto com a família, nós vamos assim reunir com os irmãos na igreja, assim no prédio da igreja dos Pimentas, que inclusive vai ser transmitido ao vivo. Então, eu vou fazer isso com muita alegria. Porém, tem momentos que eu não estou com vontade. Tem momentos que a Bíblia fala, faça tal coisa, ame o próximo, eu não quero amar. Use melhor a língua, não fale bobagem, eu quero falar bobagem. Não se vingue, eu quero me vingar. Pois é contra essas coisas que nós precisamos o quê? Vigiar, conhecer, que quando conhecemos que não é vontade de Deus, travar uma luta de vida ou morte. Que é o que o apóstolo Paulo fala de esmurrar o corpo, né? Ele diz, esmurro meu corpo, 1 Coríntios 9, 27, reduzindo-o à escravidão, para depois de ter pregado a tantos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Enquanto isso, eu quero ser também bastante sincero com você. Por mais boa vontade que nós tenhamos, temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós vamos falhar, lamentavelmente. Falo isso quase chorando. Nós vamos pecar. E por isso devemos levar o pecado à luz. 1 João capítulo 7 fala da ideia de nós andarmos na luz. O versículo 9 de confessarmos os nossos pecados, de termos comunhão uns com os outros. Então, tudo aquilo que está tentando nos afastar de Deus, aquela força que nos leva muitas vezes a fazer o que Deus não quer que nós façamos, o que nós vamos fazer? Vamos levar à luz. Quando levamos os nossos pecados à luz, primeiro confessando para Deus, reconhecendo que Ele está certo, mas quando é um pecado realmente pegajoso, um pecado encardido, um pecado que nós não conseguimos, que às vezes parece que ele é mais forte do que nós, devemos confessar isso para um irmão em Cristo e pedir que ele nos ajude, orando e nos acompanhando. Talvez lá no futuro vai reverter, talvez ele tenha algo na vida dele que nós teremos que acompanhá-lo. Mas a ideia é, nós precisamos, de um lado, o pecado não tem poder sobre nós. Em segundo lugar, o pecado não pode nos mandar para o inferno, ele não tira de nós nossa salvação. Se nós pecamos, o sangue de Cristo, ele nos limpa. Porém, qual é a ideia? É ir lutando contra o pecado. E aqueles pecados que nós percebemos que cometemos, não é para ficar assim, ficar calado, é para falar para Deus, pedir perdão para Ele, dizer que não vai fazer mais, utilizar o poder do Espírito Santo para não fazer mais e, se necessário, conversar com um irmão em Cristo, alguém que, como nós, também tem as suas lutas contra o pecado. Por isso que Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz a ideia de alguém que vê o irmão pecando, corrige, mas corrige com espírito de brandura, ou seja, com amor, e também tome cuidado, guarda-te, para que você mesmo daqui a pouco não esteja fazendo exatamente aquilo que o outro está fazendo e que é pecado. É uma guerra travada em nossas duas naturezas, a natureza humana e a divina. E sabe de uma coisa? Durará até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, eu quero te dizer, a má notícia é que nós cairemos sim, haverá momentos que cairemos. Existem, na verdade, alguns pecados que eles são mais fortes em nós, que tem a ver com a nossa vivência, com as nossas próprias experiências, com aquilo que permitimos que entrasse na nossa vida no passado. Então, alguém que tem um vício, por exemplo, apesar que pecado é vício, todo pecado é um vício, né? O vício, por exemplo, alguém tem o vício de ser irado, é um vício. Alguém tem o vício de usar mal a língua, é um vício. Então, nós vamos ter quedas, isso é a certeza. Mas é a certeza que nas nossas quedas nós temos o sangue de Jesus nos purificando e perdoando nossos pecados. Ao mesmo tempo, somos humildes o suficiente para toda vez que reconhecermos que fizemos algo que a Bíblia chama de pecado, corremos para Deus, contamos para Ele, confessamos para Ele. Quando é algo que nós não conseguimos vencer, confessamos para o irmão em Cristo. E vai ser assim, vai ser essa luta, vai ser às vezes essas quedas, momentos em que estamos bem, daqui a pouco caímos de novo. O importante é, como o autor de Hebreus diz, jamais tirar os olhos de Jesus. O pecado pode nos fazer ficar com consciência pesada e achar que nós não temos perdão. Isso é coisa do diabo. É o diabo tentando assim, soprar isso em nós. São as setas do diabo, conforme Efésios capítulo 6 fala. Ao mesmo tempo, nós combateremos as setas do diabo com o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Vamos usar o escudo da fé toda vez que o diabo tentar colocar na nossa mente, ou um servo do diabo tentar colocar em nossa mente alguma coisa que não é da palavra de Deus, que não é da vontade de Deus. Pois é, nesta tarde de quase noite já de quarta-feira, nosso tema, o pecado que nos assedia.
Se ele nos assedia todos os dias, ele vai nos assediar. Façamos, pois, a nossa boa luta até nos encontrarmos com Jesus nos céus, totalmente livres do poder do pecado, aí sim, quando entrarmos nas mansões celestiais. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Está lá por escrito que você pode compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, se você ainda não entrou no caminho de Jesus, se não teve os seus pecados perdoados, é o momento de procurar alguém. Eu estou à disposição, mas qualquer discípulo de Jesus que possa te mostrar como entrar nesse caminho, porque as portas do céu estão abertas para você entrar lá. Se você já é de Jesus, já se arrependeu, mas de repente está no momento de queda, é momento de voltar. Não olhe para o lado, não olhe nem para você mesmo. Olhe para Jesus e busque um discípulo dele. Tenha certeza que fazendo dessa maneira, você vencerá. Vencerá, passará um tempo vitorioso, lá na frente vai cair de novo, mas novamente você vai cair, mas jamais deixará de olhar para frente, para Jesus, para o exemplo dele e para a certeza de que ele está sempre pronto para nos ajudar a vencer o pecado. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.